Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enes com vocês. Rapaziada, bora falar um pouco aí sobre esse confronto entre Clube do Remo e Goiás. Eu acho um confronto bem interessante. E você quer saber a minha opinião sobre isso? Eu não tô com medo do Goiás não, gente, tá? Eu tô ansioso pra esse jogo. Eu vou falar pra vocês aqui o porquê. Antes disso, galera, eu queria aqui também falar com vocês sobre o campeonato que a gente vai ter amanhã. A Copa dos Influenciadores do Clube do Remo. O primeiro campeonato, o primeiro torneio que vai ter, né? E eu fico muito feliz de mais uma vez, né, a gente ter sido os pioneiros, né, eu e o Smith, de uma ideia como essa. Não foi baseado, não estou dizendo que eu cheguei e falei, ó, vamos criar essa Copa e tal, não. Mas eu e o Smith, a gente fez lá, né, aquele nosso clássico lá, Legado contra Chaves Remista, no último domingo. Repercutiu, muita gente acompanhou. Talvez isso, tá? Também não estou afirmando nada, mas talvez isso tenha aberto a ideia de criar um campeonato e os influenciadores ali ter um domingo de confraternização do Clube do Remo, né? É óbvio, a ideia do campeonato é brilhante, feita aí pelo Caio Machado, pelo Magnata, né? Pela Cindy e várias outras personalidades que estão à frente disso aí, o Gregory também. Então tem muita gente à frente disso. Então, sim, gente, é muito bacana, tá, sabe? A gente, todo mundo, independente se o cara é oposição, se o cara é situação, se o cara tá afastado do clube, se o cara tá no Japão, tá morando nos Estados Unidos, tá morando na Índia, independente disso, todo mundo torce pro mesmo clube. E todo mundo torce para que o Clube do Remo cresça, principalmente, e conquiste os seus objetivos. Só a união vai fazer isso. A desunião não faz isso. Esse campeonato é muito também para isso, para gerar uma união, né? E todo mundo ali se divertir também. É um campeonato interessante, vai ser transmitido, vocês vão poder ver o cracaço N Assis em campo e outros craques também da bola, né? Se fosse um campeonato falado, o meu time era o favorito, porque o meu time tem Smith, tem eu, tem o Landuzinho, né? Tem o João lá do Leão de Periçá, falando a gente é invencível. Agora jogando em campo, é o time dos pesados, né? O time do Antônio Baena. Mas eu queria pegar até um pouco do vídeo aqui para falar isso para vocês, né? Que vai ter esse campeonato, vai ser transmitido. Eu vou divulgar no mural aqui do canal, o canal que vai ter transmitido o campeonato amanhã, tá? Foi também acordado que a gente não pode fazer transmissão também, por exemplo, eu não vou fazer transmissão no Legado, mas vou postar foto nas redes sociais também com a rapaziada lá. Então, assim, vai ser um evento bem bacana, e eu te convido para assistir, você principalmente, que não vai poder acompanhar, que não vai poder ir lá prestigiar, vai ter a presença de ídolos também do nosso futebol. Então, assim, é uma ideia brilhante, né? Mais uma vez, parabéns aos organizadores dessa ideia aí, que tiveram referente à criação dessa Copa, desse campeonato, a Copa dos Influenciadores do Clube do Remo, a primeira que vai ter, tá? Assim, rapaziada, agora bora falar sobre o futebol do Clube do Remo. Mas antes disso, esse vídeo aqui ele tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Aqui na tela pra você, na tela aqui bem, na telinha aqui, onde você tá vendo agora, tá aparecendo aí o contato da Santa Fé. Você tá interessado em comprar terços, imagens, escapulários, a camisa do Círio desse ano, Santa Fé é o melhor lugar e você vai ter desconto lá também. Esse vídeo tem um patrocínio também de Thales Tour, agência de viagens, tá? Se você está procurando pacote de viagem, meu amigo, aquele pacote imperdível, tá querendo viajar para ver o jogo do Clube do Remo contra o Goiás agora lá em Goiânia, entre em contato com a Thales Tour, você vai ter desconto inclusive por ser inscrito aqui no canal, ele vai te achar a melhor condição. Aqui no primeiro comentário fixado tá o link do WhatsApp dele, clica lá e vai conversar um pouco com a Thales Tour para você fechar o seu pacote e não perder. Cara, Goiânia vale a pena você visitar. Eu morei 4 anos em Goiânia, é uma cidade excelente, sabe? Uma infraestrutura absurda e pode ter certeza que você não vai se arrepender indo para Goiânia, tá? Visitar lá a terra do sertanejo, principalmente aqueles que gostam de sertanejo. Então, Thales Tour é o melhor lugar aí para você conseguir a sua passagem com tudo pago, né? Ali, o pacote completo de viagem você encontra na Thales Tour. Conversa com ele para ver se tem disponível, inclusive, um preço acessível para você comprar e acompanhar o Clube do Remo agora na terça-feira contra a equipe do Goiás, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo.
Rapaziada, agora eu quero falar um pouco sobre esse confronto do Clube do Remo contra o Goiás. É um confronto que eu posso dizer pra vocês que eu afirmo aqui, tá? Equilibrado. Se o Remo vencer lá, não é zebra. Não é zebra. Não é zebra. Não acredite naquilo que algumas pessoas vão falar. Ah, porque o Goiás é super favorito contra o Remo. Não é. Não é. O Goiás tem a sua vantagem de jogar em casa. O apoio do seu torcedor lá na Serrinha, inclusive tem torcedores do Goiás que acompanham aqui, mas eu tenho absoluta certeza que esses torcedores do Goiás vão concordar comigo que é um jogo equilibrado, pô. É um jogo equilibrado, né? O Goiás é um time que tem ali, né, uma transição muito rápida, tem atacantes ali que são letais. O próprio Anselmo Ramon, o Remo tem que ficar de olho nesse jogador porque ele é letal na frente do gol, né? E tem também ali o meio de campo também do Goiás, o Benítez chegou, Elis Garcia, né? A gente conhece bem, jogou na Mucura aqui ano passado. Então é um time perigoso, é um time muito perigoso. Tem um dos melhores treinadores da competição, isso aí eu concordo plenamente. O Wagner Mancini é um dos melhores treinadores da Série B. Ele conhece a competição como nunca. Tem muitos acessos na carreira, tem título inclusive também. Então é um treinador que conhece bastante essa competição. E o Remo vai ter que, o Tony Oliveira vai ter que bolar uma estratégia para derrotar o Goiás lá na Serrinha. Sobre o Thiago Menezes, né? Ele falou aí, deu ali o showzinho dele, falando que o Remo vai sentir o peso da camisa do Goiás, né? Que posição joga esse peso de camisa, Thiago Menezes? Que posição? Ele é atacante, ele é meia? Onde é que ele joga? Porque vai ser 11 contra 11, irmão. E se for questão de torcida, não fala que vai passar vergonha. Se for questão de público, de torcida, vai passar vergonha. A torcida do Goiás é gigantesca, respeito muito, mas não é maior que a do Remo, pô. Não é. Não é. Não é. Então, não vem falar de torcida aqui que vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Absoluta. E aí, temos essa questão também que eu gostaria muito de enfatizar aqui. A galera critica muito, né? O pessoal da imprensa de Goiânia, porque eles provocam muito o futebol paraense, eles menosprezam algumas vezes o futebol paraense. Vocês já viram eles menosprezarem o futebol deles? E o futebol de Goiânia não é, de Goiás, né, no caso, não é tão vencedor assim. Não tem título de Série A, não tem campeonato internacional. É muito parecido com o futebol paraense. Muito parecido. Muito parecido. Tem Série B, tem Série C, né? Tem campeonatos ali, um campeonato estadual que não é tão badalado também. Mas os caras enaltecem, a imprensa de lá, né? Enaltece como se fosse a Champions League, o Goianão. Eles enaltecem o Goiás como se o Goiás fosse o Flamengo. Eu tô mentindo aqui pra você que acompanha esses cortes deles nas redes sociais? Então eu tiro meu chapéu pra imprensa de Goiânia que defende 100% o futebol paraense. Você quer um exemplo? Recente. O Abner Luiz, eu até critiquei o Abner Luiz aqui, um dos grandes jornalistas do nosso futebol. O Abner Luiz gravou um vídeo falando que o torcedor do Remo tinha que agradecer por ter empatado em casa com o Novo Horizontino, pô. Imagina só se o Vila Nova empata com o Novo Horizontino em casa. Eles iam falar lá? Vocês acham que eles iam falar? Olha, temos que agradecer, enaltecer o futebol do Novo Horizontino. Claro que não, cara. É óbvio que não. Eles iam descer a lenha no time do Vila. Mesmo sabendo que talvez o Vila seja inferior ao Novo Horizontino. Que não é o caso do Remo com o Novo Horizontino. O Remo não é inferior ao Novo Horizontino. E o Abner Luiz fez um vídeo fazendo isso. Eu já vi vários jornalistas também menosprezando o nosso próprio futebol. É isso que vocês têm que fazer. Ah, tem que ficar criando inimizade com a outra imprensa, com a imprensa do Paraná, com a imprensa de Goiânia, de Goiás. Não, pô. Não. Mas tem que enaltecer o nosso daqui, pô. O Remo é o 5º colocado da Série B. E tá ali já há um bom tempo, o campeonato inteiro. O Remo tá brigando na parte de cima da tabela. O primeiro turno inteiro. Mesmo que perca pro Goiás, o Remo vai continuar por ali. E aí os caras querem ficar menosprezando o campeonato que o Remo vem fazendo. E é claro, né? É óbvio que talvez até para ter um engajamento, né? Um engajamento negativo que eu não quero. Engajamento de cara vindo aqui me xingar, rir da minha cara, eu não quero, pô.
Quero engajamento de quem gosta do meu trabalho. É óbvio que esses caras que vão vir a rir da minha cara, esses mucurentos, quando o Remo perder, isso aí eu não tô livre disso. Os caras vão vir. Até quando o Remo ganha, eles vêm aqui encher o saco. Imagina quando o Remo perde. Mas eu não quero esse engajamento. Mas eu não vou expulsar o cara daqui por isso também. O que eu quero engajamento é daqueles que gostam do meu trabalho. E graças a Deus são muitos, né? São muitos os que gostam do meu trabalho. Então, sobre a imprensa daqui, né? Esse aí é um exemplo da imprensa de Goiânia que tem que ser seguido, pô. Os caras, eles enaltecem o próprio futebol deles. Eles enaltecem, mano. Eles enaltecem o futebol deles. Então, é justamente isso que eu gostaria até de comentar aqui sobre essa questão do Thiago Menezes. Ah, o Thiago Menezes é babaca, é otário. Não, ele tá defendendo o futebol dele, pô. É óbvio que ele tá fazendo uma média também, provocando pra ter engajamento, é óbvio. Mas ele tá fazendo o que a imprensa daqui deveria fazer. Enaltecer o nosso futebol. Falando agora sobre o Antônio Oliveira, né? E o trabalho do Antônio Oliveira. Bom, o trabalho do Antônio Oliveira é o seguinte, tá? Ele chegou no Remo, no Clássico, um fogo danado, a verdade é essa, né? O Remo vivia um turbilhão ali com a saída do Daniel Paulista, né? Meio que sem treinador. Ele mexeu muito mal no time, na minha opinião, continuo com a mesma opinião, a gente perdeu aquele jogo por causa do Antônio Oliveira, que mexeu erradamente no time, botou Adailton de meia, Viseu em campo, né? Acabou com o time. Mas naquele momento ele não conhecia o elenco. Hoje ele conhece. Hoje se ele botar Adailton em campo, Viseu, se bem que o Adailton já foi até embora, né? Mas se ele botar Viseu em campo, Dodô em campo, aí, meu amigo, aí ele quer perder o jogo. Não tem outra. Mas ele chegou, né? Depois disso, ele conseguiu a vitória para cima do Atlético, né, da maneira que foi, o Remo dominado amplamente pelo Atlético o jogo inteiro, mas o Remo venceu, né, por 2-1. Depois teve uma sequência de 3 empates contra o Cuiabá em casa, a Chapecoense fora e o Novo Horizontino fora. Esses 2 jogos, o Remo foi amplamente dominado, tá? Os 2 últimos jogos, tanto quanto o Novo Horizontino contra a Chapecoense. Mas se você olhar a tabela, o Novo Horizontino é o 3º colocado e a Chapecoense é a 4ª colocada, né? Se a gente for olhar assim, questão de tabela. O que eu mais critiquei foi a questão do desempenho. E agora, na quinta-feira, mais uma vitória para o Antônio Oliveira, né? À frente do clube do Remo. 2-1 para cima da equipe do Avaí, agora dessa vez jogando em casa. A primeira vitória dele jogando em Belém, né? Depois do Remo ter uma sequência de uma derrota e 2 empates, o Remo volta a vencer dentro de casa. O Antônio Oliveira, eu acho que ele descobriu já o esqueleto dorsal do time do Remo, né? Que é justamente ali o meio de campo, com o Cantilho, Caio Vinícius, que foi uma dupla que deu muito certo, na minha opinião. Aí você escolhe o Jaderson, vai ter também o Diego Hernandes, né? Eu acho que o Jaderson foi bem nesse último jogo. Então, ele já achou. Isso aí é indiscutível. Esse jogo agora contra o Goiás, ele vai ter que bolar uma estratégia para tentar bater o Goiás, derrotar o Goiás, né? Que não é um adversário fácil. É um adversário complicado. E é fora de casa. Então, pro Antônio Oliveira, cara, mais uma vitória lá, ele tem, né, 5 jogos à frente do clube do Remo. 6, na verdade, né? Uma derrota, 3 empates e 2 vitórias. Ele tem 6 jogos, vai pro 7º jogo. Se ele vencer o Goiás, fora de casa, ele fecha, né, esse primeiro turno, a passagem dele, no caso, os 7 jogos, com uma derrota, 3 empates e 3 vitórias. Um aproveitamento muito bom, né? Por aquilo que a gente esperava e tal. E o Remo com a possibilidade de entrar no G4, porque a Chapecoense joga fora contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense também não é um time muito confiável para tirar ponto de alguém. Mas o jogo da Chape é fora de casa. O time da Chape tem muita dificuldade jogando fora de casa. Muita dificuldade. O Remo também joga fora de casa. E vai ter o líder do campeonato. Mas dá para vencer. Se jogar com vontade, com determinação. Agora, sem a pressão muito de ter que vencer o jogo, né? O Goiás vai ter que partir para cima, pô. E tem que bolar uma estratégia para que a gente possa explorar os erros do Goiás. As laterais do Goiás são fracas. As laterais do Goiás são frágeis. O Remo pode vencer o jogo por ali. Agora, meu amigo, vai ter que ter uma estratégia muito boa. Porque a gente está enfrentando o líder do campeonato, simplesmente. Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião sobre o trabalho do Antônio Oliveira, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.